Olá, sejam bem-vindos a mais uns nossos infocomentários aqui, onde a equipe do Infolição vai comentar a lição da Escola Sabatina, sempre usando como base os infolições que nós fazemos. Lembrando, você pode aí ter acesso a esses infográficos que a gente vai mostrar, que são da lição da Escola Sabatina, entrando nas nossas redes sociais, né, no WhatsApp, nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Telegram, também no Instagram e no Facebook. Lembrando também, você pode compartilhar esse vídeo, mandar ele para os membros da sua classe, para os professores da Escola Sabatina, e também, se você está aprendendo inglês, se você está aprendendo francês, alemão, ou se você fala guarani ou espanhol, nós também temos os infográficos, né, da lição, as infolições. Nessas línguas, você pode procurar a gente nas redes sociais e também tem os infográficos aí disponíveis para você. Hoje eu estou aqui com o pastor Moraes, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Então, como essa semana e a semana que vem sou eu e o pastor Moraes que escrevemos, né, o conteúdo dos infográficos. Essa semana eu escrevi e nós tivemos aí o design, que foi o responsável, o pastor Elias. A gente vai ter aí um formato um pouquinho diferente e vamos, claro, lidar com o tema da lição, mas seguindo um pouquinho mais a direção que os infos trazem. Então, eu peço que você acompanhe aí e esteja aí conosco atento. Nesse momento, eu queria convidar aí o pastor Moraes para fazer uma oração para nós começarmos o nosso comentário aqui. Bondoso Pai, obrigado pela essa oportunidade que temos de podermos compartilhar um pouco do nosso conhecimento, mas neste momento queremos te pedir que tu seja o nosso professor, de maneira que ao transmitirmos essas verdades aqui na lição, aqueles que nos ouvirão entendam que nós, antes de estudarmos, nós tivemos um relacionamento com os autores deles, que é tu e o Espírito Santo. Nos abençoe e nos guarde, abra nossa mente em nome de Jesus. Muito bem, como você pode ver aí na sua tela, nós tivemos essa semana o texto da infolição, foi criado pelo pastor Bruno Flávio, que está aqui conosco, né? Sempre. O design foi pelo pastor Elias Duarte e o nosso ilustrador oficial é o Adianã Batista, né? O tema da lição dessa semana, a lição 12, é Fé na Aliança. O autor do texto está aqui conosco, por isso que nós iremos mudar um pouco o diálogo, que será diferente, onde será mais perguntas e respostas, e ele vai ter um pouco mais de tempo para poder explanar aqui o seu conhecimento. Eu queria começar aqui, pastor Bruno Flávio, com a parte de sábado, né? Onde você faz uma afirmação no Info, dizendo que a natureza humana pode ser percebida em como lidamos com as alianças com Deus. Queria que o senhor explanasse um pouco, esclarecesse um pouco essa sua afirmação aqui, por favor. Sim, antes de mais nada, eu queria agradecer ao Elias aí, porque a gente sempre fica pensando assim, quando a gente faz o texto, a gente sempre pensa como é que ele vai estar representado, né? Às vezes a gente até tem algumas ideias e eu queria agradecer aí o pastor Elias, que realmente, olha, ficou show de bola, fiquei surpreendido, muito surpreendido positivamente, eu nunca esperasse pouco, mas ficou realmente muito bonito. De qualquer maneira, por que eu falo isso? Nós vamos ter algumas doutrinas bíblicas, e uma dessas doutrinas é a nossa doutrina da nossa natureza pecaminosa. A gente vai ver que o ser humano ele vai nascer em pecado, a gente vê isso em vários textos, né? Em Romanos capítulo 3, verso 10, vai dizer que não há nenhum ser humano justo. Em Jeremias 17, verso 9, vai falar que o coração humano ele é falso e enganador. Em Salmo 58, verso 3, falando que o ser humano já nasce ruim desde o nascimento. Em Efésios 2:1, que os seres humanos são mortos nos pecados, rebeldes contra Deus, em Romanos 8, verso 7, e Romanos 6:23, merecedores da morte. Mas como a nossa lição vai falar sobre aliança, eu acho que a gente pode dar uma ênfase, dar um olhar mais dentro desse contexto da aliança para nós percebermos isso. E uma dessas formas de enxergar é quando nós vamos olhar para cada uma das alianças que foram feitas com a humanidade e como os povos, no caso o povo de Deus, respondeu a essas alianças.
E já adianto que não é assim a melhor das respostas, né? Então, por exemplo, você pode olhar ali em Gênesis, no capítulo 3, no verso 7 e no verso 8, aqui como é que foi a resposta de Adão e Eva à aliança proposta por Deus ali no Jardim do Éden. Vai dizer o seguinte: abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que estava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então, logo no começo, no Jardim do Éden, né, Deus tinha feito ali uma aliança com Adão antes do pecado. A gente já vê que ele já quebra e ele já peca. Nós vamos também ver ali na época de Noé, que a aliança com Adão e Eva depois do pecado também foi quebrada. Mas quando a gente vai ver com a aliança de Abraão, tem um texto aqui também que é Jeremias, capítulo 4, verso 4, que vai ter um apelo de Jeremias dizendo o seguinte: circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Então, a gente vai lembrar que a aliança com Abraão tem um chamado, né, para a circuncisão, e lá em Deuteronômio, inclusive, quando vai falar lá com Moisés, vai falar que era necessária uma circuncisão do coração. E aqui em Jeremias, a gente vai ver claramente dizendo que, olha, o coração de vocês é um coração circunciso. Tanto é que vai ter a quebra da aliança com Abraão e também vai ter a quebra com a aliança do Sinai, ali no cativeiro babilônico. Ainda em Jeremias 31, verso 32, a gente vai ver o seguinte: não conforme a aliança que eu fiz com seus pais, pois no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver despojado, diz o Senhor. Então, com a aliança do Sinai, a aliança do Êxodo, né, que foi feita ali, também a gente vai ver que o povo falhou, e aqui o texto bíblico está dizendo que eles anularam essa aliança que foi feita ali no Sinai. E quando a gente vai para Jeremias, capítulo 36, 27 a 30, a gente vai ver também falando em relação à aliança com Davi, que é uma aliança que a gente não estudou tanto aqui na nossa lição, mas também a gente vai ter ali que essas alianças com Deus, o relacionamento com Deus é manifestado também nessa aliança com Davi. Então, aqui no verso 27 até o verso 30, vai dizer o seguinte: então veio Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo com as palavras de Baraque, que Baraque escrevera, ditadas por Jeremias, dizendo: toma outro rolo, escreve nele todas as palavras que estavam no original, que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. E Joaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimaste aquele rolo, dizendo: porque escreveste nele que certamente viria o rei da Babilônia e destruiria essa terra e acabaria com os homens e animais dela? Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá: ele não terá quem se assente no trono de Davi, e o seu cadáver será largado ao calor do dia e à geada da noite. Então, a gente vai tendo aqui, em todas as alianças que foram feitas, o ser humano falhou. Todas elas, sem exceção nenhuma, houve a falha desse relacionamento. E em todas elas, Deus precisou de usar elementos redentivos, porque se dependesse simplesmente da fidelidade humana, não teríamos alcançado absolutamente nada. Todas as alianças feitas com Deus após o pecado, e até uma antes do pecado, né? O ser humano falhou porque, por si só, a natureza humana, ela nasce naturalmente achegada ao pecado. É unicamente pelo poder de Deus que nós temos uma inimizade. A gente vai ver lá em Gênesis, né, que Deus colocou uma inimizade entre a descendência da mulher e a serpente. Porque a descendência da mulher, a mulher tinha, e por conseguinte a humanidade tinha escolhido andar no caminho da serpente. Então, realmente, a gente vê que o ser humano não tem como vingar, né, digamos assim, sozinho, sem a graça de Deus. Pastor Bruno, quando a gente vai aqui na parte de domingo, parece que a gente, olhando assim meio que de longe, relance, a gente parece que é um contraponto aqui, é uma solução para um problema. Parece que o assunto é quase o mesmo de sábado, mas uma perspectiva mais positiva. Nos esclareça isso aí, por favor. Bem,
Se a gente dependesse só do que nós somos para sermos salvos, a gente tinha se dado muito mal. Mas é por isso que nós temos a graça, e nas alianças feitas com Deus, nós temos também os elementos redentivos dessas alianças. E uma coisa curiosa, como Cristo é a solução do problema dentro do próprio contexto da aliança que a humanidade tinha dentro das alianças com Deus. Mais uma vez, a gente vai ver isso em textos bíblicos, abordando isso por um outro ângulo, né? Falando que Cristo é perfeito, veio sem pecado, morreu em nosso lugar, a gente vai falar isso daqui um pouquinho. Mas quando a gente olha por meio dessa perspectiva da aliança, e a gente está falando uma lição sobre a aliança, nós vamos perceber que Cristo cumpre perfeitamente todas as alianças que haviam sido feitas antes e que os seres humanos tinham falhado. Então, vamos dar uma olhada com isso. Então, a gente vai ver aqui falando da aliança com Moisés. Em Jeremias 31, verso 33, a gente vai ver o seguinte: porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E lá em Hebreus, no capítulo 8, a gente vai ver que é dito que Cristo vem estabelecer essa nova aliança. Em Mateus 26, 28 também, para deixar bem claro, né? Jesus ele chega e fala, ele cita esse texto de Jeremias e fala, olha, esse aqui, quando ele vai oferecer o suco da Santa Ceia, né, o vinho da Santa Ceia, ele fala, esse é o sangue da nova aliança, que eu estou fazendo em favor de muitos. Então, Cristo ele vai cumprir com essa aliança feita com Moisés. Também Cristo vai cumprir com a aliança feita com Abraão. Então, por exemplo, a gente vai ver aqui em Colossenses, capítulo 2, no verso 11, nós vamos ver aqui, ó, nele, em Cristo, fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então, a gente vai ver aqui que nós temos um cumprimento de Cristo, por meio de Cristo, nós temos uma nova circuncisão, que é essa circuncisão do coração, que vai ser apresentada também no capítulo 2 do livro de Romanos. Ele também renovou a aliança com Adão. Então, Romanos capítulo 5, do verso 12 até o verso 21, é um texto maior, mas a gente vai ver que é dito que por meio de um homem entrou o pecado no mundo, e por meio de um homem veio a graça a todos. Então, Cristo ele vai trazer também a renovação dessa aliança feita com Adão e também a aliança com Davi, né? Porque Cristo sendo da tribo de Judá, então a gente vai ter aí Lucas capítulo 1, verso 32, e ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo Deus, o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, Cristo ele vem, pega todas essas alianças que eram imperfeitas, porque nós somos imperfeitos, e Cristo vai cumprir o que não era possível a nós cumprirmos. Digamos que o pastor Moraes faz um contrato comigo e me empresta um monte de dinheiro. E eu não tenho condições de pagar o pastor Moraes e eu não pago nenhuma das minhas dívidas, eu fico insolvente. E aí vem uma outra pessoa e ela me paga todas essas minhas dívidas. Eu não tinha condição de pagar porque eu não tinha esse valor. Essa outra pessoa paga todas as minhas dívidas e ela consegue cumprir todos os termos desses contratos. É o que Cristo faz conosco. Todas as alianças, elas foram satisfeitas, digamos assim, em Cristo. Então, não só Cristo, não só nós falhamos em todas, mas por meio de Cristo, todas elas foram satisfeitas. Por isso que nós temos acesso a essa nova aliança, que é uma aliança que vai nos trazer ali as bênçãos que já foram satisfeitas em Cristo. Mas para que isso aconteça, a gente precisa de algumas coisas aí que a gente vai ver um pouquinho mais à frente aí, né? Ok. Na parte de segunda-feira, aqui tem aliança e sacrifício. Eu vi aqui que no seu info aparece assim um conceito muito de substituição, né? A função primária aqui do tema, o tema central aqui é substituição. E eu queria, mais uma vez, que o senhor pudesse aí nos esclarecer a importância do sacrifício dentro da aliança. Então, como eu disse, não adianta Cristo ter cumprido todos os requisitos da aliança, porque senão as bênçãos das alianças iriam só para quem? Só para Cristo, que justamente é quem não precisaria dessas bênçãos, já que ele mesmo é divino. Mas em todas as alianças, todas elas,
a gente vai ver a figura da substituição bem clara por meio do sacrifício. Então, na aliança com Adão, a gente tem Gênesis 3:21, falando que Cristo veste eles com roupas de peles, né, o que deixa implícito ali um sacrifício, que está também, isso está explicado em Apocalipse, capítulo 13, verso 8. Com a aliança de Noé, a gente também vai ter Gênesis 8:20-22, falando de um sacrifício. Abraão, Gênesis 22, verso 13, né, o cordeiro seria Deus proveria o cordeiro. No Sinai, nós vamos ter ali o livro de Levíticos, né, dizendo várias vezes, né, que o pecador levaria um animal puro, inocente, e o animal tomaria os pecados desse pecador. Com Davi também, nós temos em 2 Samuel, capítulo 6, verso 17 e verso 19. Todos esses textos estão ali em todas essas alianças, mostrando ali que em todos os tempos sempre houve essa figura da substituição dentro desse relacionamento com Cristo, né, de Deus com os homens, que é a aliança eterna. E aí a gente vai conseguir perceber que essa linha, né, que vem pegando ali essa linha que vem desde o Éden ali até chegar em Cristo, ela vai ficar clara que nós temos prefigurações desses sacrifícios apontando para Cristo. Então, não só Cristo vai cumprir todos os requisitos de todas as alianças, como por meio da substituição ele vai fazer com que esses sacrifícios, esses benefícios do seu cumprimento das alianças, eles sejam disponíveis a nós. Então, a gente vai ver aqui, por exemplo, em Hebreus capítulo 9, 22, a gente vai ver que todas essas alianças, elas exigiam sangue, né? Então, Hebreus 9, 22 vai falar assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Ou seja, precisava haver sacrifício para haver remissão, falando justamente aqui desse caráter aqui do perdão dos pecados. E Jesus é o Cordeiro de Deus, então, que vai morrer no lugar do pecador. A gente tem isso aqui, um texto bem conhecido, né? Que é João, capítulo 1, verso 29, que é João Batista, né? Que ele vai falar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali fazendo uma alusão a Isaías 53, também falando que o Messias, ele viria, tomaria as enfermidades sobre si, tomaria os nossos pecados sobre si e seria levado e morreria como um cordeiro mudo diante dos seus criadores. Então, a gente tem a ideia aí de Jesus sendo esse cordeiro que derramaria o seu sangue. Jesus também vai tomar sobre si, e aí vem aquela coisa, ele não só coloca sobre nós os benefícios dele ter cumprido a aliança, mas ele, ao morrer, ele também vai tomar sobre si as maldições da aliança. E aqui tem dois textos aqui, Hebreus capítulo 9, verso 15. Eu vou ler aqui e nós também vamos ver aqui em Gálatas 3, verso 13, mas primeiro Hebreus 9, verso 15 vai dizer o seguinte: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança daqueles que têm sido chamados. Então, Jesus está mostrando aqui que quando ele morreu, na verdade, né, ele cumpriu, ele tomou sobre si as maldições que tinham da primeira aliança, da antiga aliança, né? Está bem deixando aqui bem claro aqui, ó, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança. Agora, quando nós vamos dar uma olhada em Colossenses também, olha só, Colossenses não, em Gálatas, capítulo 3, verso 13, vai dizer o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, Jesus, quando ele morre, ele até vai morrer crucificado, né, que era uma forma maldita, né, de morte, uma morte realmente muito ruim, que estava em Deuteronômio 21, verso 23, e a gente, dizendo maldito que todo que morre ali no madeiro, e nós vamos perceber, então, que Cristo, ele vai colocar sobre nós todos os benefícios que ele cumpriu da aliança, e ele vai tomar sobre si todas as maldições que eram dadas ali na antiga aliança. Então, digamos assim, é um negócio da China, né? Ou melhor dizendo, um negócio divino, porque você não consegue cumprir,
É como se nesse exemplo que eu falei aí da dívida, né? É como se vem alguém, paga toda a dívida, eu recebo o meu nome fica limpo, e a pessoa não só tirou o dinheiro da conta, mas ela que fica no SPC, digamos assim, né? Então, a gente vai ter aí essa troca. E só o sangue de Cristo é capaz de purificar dos pecados. Então, ali em Hebreus capítulo 10, no verso 4, a gente vai ver isso mostrando o quê? Porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Ou seja, todas essas maldições, todas essas trocas que aconteciam na antiga aliança, todas elas apontavam, prefiguravam e apontavam para Cristo. Então, desde lá de Adão e Eva, daquele primeiro cordeiro, e a gente vai ver isso em Apocalipse 13, verso 8, vai falar o quê? Em Gênesis 3, 21, fala que morreu um cordeiro e Jesus, e Deus, né, vestiu Adão e Eva com roupas de peles. Em Apocalipse 13, verso 8, vai falar que Cristo é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, nós vamos ter aí essa relação. E em Romanos capítulo 5, nós vamos ver que essa substituição, ela não é por conta das nossas obras, ou seja, não é pelo que nós fazemos. Se você for perceber, a ideia da substituição, o que a gente faz? A gente só faz coisa errada. Mas é pelo que Cristo fez. Então, essa ideia da substituição, é importante a gente perceber o quê? Não é eu que sou o santo e mereço. Mas Cristo é que é o santo. Cristo é quem cumpre os requisitos das alianças. Cristo é quem tem obediência perfeita. Cristo é quem cumpriu, quem mereceu as bênçãos da aliança. Nós falhamos, nós merecemos as maldições, mas Cristo dá as bênçãos e, em troca, ele pega sobre si as maldições. Muito bem, pastor. Nos próximos slides aqui, a gente vai encontrar uma questão de vocabulário, né? De vocabulários. E o primeiro vocabulário nosso aqui, que a gente encontra, é imputado, né? A palavra imputado. Você colocou aí no grego. Eu queria que você já engatasse aí, na terça-feira, a fé do Patriarcas 1 e 2. E me parece que nós temos dois termos aí no grego e no hebraico. Posso explorar os dois aí, por favor? Tá, beleza. É curioso que Paulo ele vai falar em Romanos capítulo 4, ele vai citar Gênesis e no capítulo 4 de Romanos. Então, Gênesis 15, verso 6. Então, olha só, vamos ler aqui Romanos, capítulo 4, verso 3, fala assim, eu vou até ler o verso 2. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E aí, Paulo ele vai começar a argumentar em cima desse imputado. Ele vai citar, aqui Paulo está citando Gênesis capítulo 15, verso 6, que vai falar justamente isso. E aí, Gênesis 15, verso 6 vai dizer, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado com justiça. E Paulo vai falar, isso que Abraão creu e foi lhe imputado por justiça, isso vai acontecer antes de todos os grandes feitos de Abraão. Abraão sempre foi reconhecido no meio dos judeus como sendo o grande exemplo de obediência da lei. E o que Paulo vai falar é o seguinte, tudo começou com Abraão tendo uma promessa de Deus, ou seja, tudo começou com a iniciativa divina. Então, Abraão não recebeu justiça pelo que ele fez. Ele não recebeu justiça pelo que ele fez, mas ele foi considerado justo pela sua fé. E aí vem esse ponto. Considerado e imputado. A gente vai falar um pouquinho sobre esse imputado. Então, e por conta dessa imputação, por conta disso, dessa promessa, dessa escolha que Abraão teve, é que Abraão vai começar a gerar as boas obras. Então, essa palavra que Paulo usa no grego é logizomai, mas no hebraico ela vai ser rachav. E a gente vai dar uma olhadinha que no Antigo Testamento esses termos são utilizados sempre para uma ideia de você colocar, você declarar a alguém alguma coisa que ela não é, ou você atribuir a alguém uma coisa que ela não é. Vai, por exemplo, aparecer quando a gente vai ver que o sacrifício era atribuído em benefício do ofertante, lá em Levítico 7, 18 e Levítico 17, 1 a 7. A gente vai ver que o dízimo era atribuído como produto da eira, embora não fosse trigo.
O dízimo, quando você pegava os viajantes que vinham distantes, eles traziam o dízimo e eles não tinham como trazer o produto deles lá dessa terra distante que eles viam. Então, eles vendiam e, às vezes, compravam alguma coisa ali e ofereciam como dízimo ou ofereciam mesmo em relação financeira desse dízimo. Então, era considerado como se fosse produto da ira, embora não fosse trigo. Está em número 18, verso 27, verso 30. E aí vem um outro ponto, que as filhas de Labão vão reclamar, né, de Labão, falando que ele considerava suas filhas como estrangeiras. Então, elas não eram estrangeiras, mas elas eram consideradas por Labão como estrangeiras. Todas essas são ocasiões em que aparece essa palavra no hebraico, rachav. O logizomai vai aparecer com um peso um pouco mais teológico no Novo Testamento, mas a ideia sempre aqui é o quê? Justiça imputada não é uma justiça que você tem por merecimento. Não é algo que você é algo que você é declarado. Então, é como se eu falasse assim, digamos que eu cometi um crime, e aí eu recebo um perdão judicial, ou um perdão, enfim, de algum presidente, algum governador, ele vai me declarar sem culpa, ele vai me declarar limpo, vai me declarar inocente, mas todo mundo sabe que eu cometi, mas eu fui declarado. No caso, eu fui perdoado, mas eu posso ser declarado isso. Então, a gente vai olhar que a ideia, e a gente pode resumir isso numa expressão que Lutero, ele cunha, que é simul justus et peccator, em latim, que significa simultaneamente justo e pecador, ou seja, você é justo e pecador ao mesmo tempo. Você é pecador porque, de fato, nós somos pecadores. Nós cometemos pecado. A nossa natureza é pecaminosa. A gente nasceu com não só uma inclinação para o pecado, mas nós nascemos entregues ao pecado, né? Vai ser dito lá que nós já nascemos com iniquidade. Nossa mãe nos concebe iniquidade no livro de Salmos. Mas, ao mesmo tempo, nós somos declarados justos. Então, legalmente, nós somos declarados justos, ainda que, de fato, nós somos pecadores. Hans Carl Rondelli dá um bom exemplo. Ele fala que quem era crucificado, enquanto estava lá na cruz, a partir do momento que você era colocado na cruz, você era considerado legalmente morto, ainda que você talvez ainda estivesse vivo por alguns dias. Então, é um bom exemplo da gente entender. De fato, estava vivo, mas legalmente, a partir do momento que você foi colocado na cruz, você já era considerado morto. Então, é um bom exemplo disso. Obrigado, é muito bom, muito bom. Então, na quinta-feira, nós temos aí o descanso na promessa, tá? E essa justiça imputada aí, ela oferece alguns benefícios, né? Ela, ao pecador. E é justamente esses benefícios que a gente vê aqui no Info, que você vai explanar para a gente agora com maior clareza aí. Eu acredito que em certo momento, todo cristão se pergunta, como é que eu posso ser salvo, sendo que eu faço isso ou eu faço aquilo? Eu até me lembro de um cartunista da revista Piauí, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele escreve, ele faz ali um cartoon falando da Igreja Adventista, em tons até um pouco autobiográficos, e ele fala ali que ele assistia, ele é mais velho que eu, bem mais velho que eu, então não sei exatamente o que, mas ele disse que assistia o Chacrinha, vinha Chacretes, e ele sentia o desejo impuro no coração dele, mas ele falava, como é que eu posso ser salvo se eu olho a Chacretes? E ele tinha esse desejo impuro no coração. Todos nós, em algum momento, vamos ser isso, seja em relação ao desejo sexual, como foi o caso dele, seja em relação aos apetites de comer mesmo, seja em relação a uma má tendência de você falar palavrão, de você ser estourado, de você mentir. Todos nós temos pontos da nossa natureza pecaminosa. E aí vem aquela pergunta, como é que eu posso estar seguro da minha salvação? Por meio de Cristo, que cumpre os preceitos da aliança, por meio do que Cristo fez, não do que nós fazemos. Nós somos salvos pelo que Cristo fez, e não pelo que nós fazemos. E a Bíblia diz isso, pastor? Diz. Romanos 5,8 vai dizer o seguinte, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo ainda pecadores. Ou seja, Cristo não morreu porque a gente merecia o que ele fez. Ele morreu justamente porque a gente precisava do que ele ia fazer. A gente vai ver também que a graça ela não vai depender do que a gente faz. Então, por exemplo, Tito, capítulo 3, no verso 5, vai dizer o seguinte, deixa eu só abrir aqui o texto.
vai dizer o seguinte: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ou seja, não é porque a gente mereça que Cristo nos salva, é pela misericórdia dele. Justamente, a gente tem às vezes até não é a melhor expressão, porque ela tem um peso, mas é como se dissesse assim: Cristo teve misericórdia, ele teve quase que uma pena. Pena não é exatamente o sentimento que Cristo tem por nós, não é pena. Mas o amor que Cristo tem por nós que não merecemos é o que faz a gente ter essa salvação. Em Romanos capítulo 7, do verso 24 em diante, até o 8:1, a gente vai ver falando o quê? Desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí continua dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a lei da carne e lei do pecado. E aí no 8 já diz: agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, ainda que você seja um desaventurado, escravo na sua mente da lei do pecado, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. E, por fim, um texto aqui que está em Lucas, no capítulo 19, no verso 10, a gente vai ver aqui uma coisa que é meio óbvia, que Jesus fala muitas vezes, a gente esquece. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele não veio buscar e salvar quem era legal, ele não veio buscar e salvar quem andava certinho na linha, ele veio buscar e salvar quem estava perdido. O pecador, o sujo, o imerecido, quem não consegue viver de acordo com os princípios, o que vive às margens, quem tem tendência para o pecado, quem luta para vencer o pecado todos os dias e sabe o tanto que é sujo. É para esses que Jesus veio morrer. É para esses que Jesus veio trazer salvação. Então, a gente pode estar seguro da nossa salvação, não porque eu sou bom, não porque eu sou obediente, não porque eu consigo, mas a gente tem que estar seguro da nossa salvação porque Cristo é bom, porque Ele é mais do que suficiente, muito mais do que suficiente. Ele é quem vai definir o nosso veredito diante de Deus, porque nós não somos julgados pelo que nós somos julgados pela justiça que nos é imputada, que nós somos declarados, que é a justiça de Cristo. Muito bem. Gostaria de ouvir as suas palavras finais e alguma coisa que o senhor tirou da lição que possa aí nos ajudar a aplicar na vida diária. Uma coisa importante do que eu falei aqui. Eu queria ler aqui Efésios capítulo 2, verso 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Aqui começa dizendo o quê? Você é salvo pela graça. Não é pelo que você consegue fazer ou não consegue, não é pela lei que você consegue guardar ou não, não é porque você não consegue ser perfeito que você não vai se salvar. Cristo veio para morrer pelos que não são perfeitos. Mas aí continua o texto dizendo: pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A gente já viu até falando lá em Tito, falando que nós somos salvos sem obras nenhumas, mas nós fomos entregues para o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, é importante lembrar o seguinte: Cristo, ele coloca a sua justiça sobre nós, mas é impossível continuar sendo a mesma pessoa depois que você aceita Cristo. Tem a obra que Cristo faz por você, que nos dá segurança da salvação, mas também tem o que Cristo faz em você, que é a transformação. Então, assim, para você que luta contra o pecado, você que às vezes, e agora falando aqui como pastor, para você que às vezes luta contra o pecado da imoralidade sexual e luta às vezes contra um vício em pornografia, para você que luta contra o pecado da homossexualidade, para você que luta contra, às vezes, tendências que você tem desde pequeno a ser grosseiro, a ser violento, às vezes a não conseguir segurar a sua língua, para todos os pecadores, para você que tem algum vício em drogas, o vício em bebida, Cristo traz a oportunidade de salvação, basta nós aceitarmos, basta nós termos a fé. Agora, uma vez que Cristo começa a atuar na nossa vida, Cristo ele vai nos transformando, de pouco em pouco. É uma obra de uma vida inteira, mas a transformação é sempre inevitável. Muito bem, eu quero agora orar com você, para que Deus possa ainda, nesse sábado gostoso aí, nos dar a alegria de poder transmitir as informações aqui passadas por nosso canal. Feche seus olhos. Bondoso Pai, muito obrigado pelo
o belo plano da salvação, a soteriologia, aquela que nos enriquece e que nos deixa animosos. Não permita que nós criemos numa graça barata, numa graça em que tu nos tira do poço e nos mantém sujo, mas que nós criemos que a graça que nos salva também nos liberta e nos transforma. Permita que nós sintamos essa transformação na nossa vida e que essa transformação não seja provocada por nós, mas que seja ela a obra do Espírito Santo. Nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Por Jesus te pedimos e agradecemos. Amém.